A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos a mais uma série de vídeo aulas da Escola Dominical. É um prazer receber você por aqui. Eu sou o professor Denis Pereira, diácono da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer ter você por aqui, professor, professora, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, líder de departamentos, enfim, todos os que amam a palavra de Deus. É a Escola Dominical. Todas as semanas você encontra aqui o conteúdo de ajuda para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, não perca a oportunidade de se inscrever no canal, se não está inscrito ainda, e ativar o sino de notificações. Compartilhe o link deste canal nos grupos aí da sua igreja, de outras igrejas, porque tem muita gente à procura desse tipo de conteúdo e nós estamos aqui para ajudar. Esse conteúdo abençoa você? Então me ajude a abençoar outras pessoas também. Digo isso porque a palavra de Deus e a palavra é bênção, não é verdade? Comente o nosso vídeo. É muito importante você comentar o nosso vídeo, como fez Lídia Tamires, como fez Jailson Ribeiro, Felipe Júnior, Lilian de Paula, Michele Mesker, Jaque Abraão, Bruno Alessandro, Juliane Farias, Elisângela Dias, Jonatas Lamarque, Gilvana Firmino e muita gente que comenta aqui os nossos vídeos. Quando você interage com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando e principalmente comentando, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante para a plataforma entre os milhões de vídeos que são postados no YouTube todo dia, e então ele compartilha, ele divulga no site de pesquisas o nosso canal para muito mais pessoas. Então participe disso, patrocine o nosso canal interagindo, vamos crescer, já são mais de 20 mil pessoas todas as semanas sendo abençoadas através desse conteúdo. Me ajude a abençoar muito mais através de você. Bora para a aula, lição 4, pega lápis, papel, caneta, sua revista, e vamos estudar a palavra de Deus. Muito bem, lição 4, classe de adolescentes. 4, classe de adolescentes. Como pude desperdiçar os meus talentos? E aí, já pegou revista, lápis, caneta? Já pegou? Como pude desperdiçar os meus talentos? Eu quero lembrar que aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, tem um link para você baixar o material de apoio em PDF, para você ler alguns comentários, tem alguns slides também para você usar aí na sua sala de aula, para encaminhar para os seus alunos também. Tem os meus contatos. Será um prazer atender os irmãos. Nós estaremos indo para Campo Grande agora em agosto e aqui na região nós temos viajado. Será um prazer atender os irmãos. Tem meu contato, WhatsApp, tá tudo aí. É só acessar o link, tá certo? Olha só, vamos para esta aula então, como pude desperdiçar os meus talentos. Juízes 16, do 15 ao 22 é o texto bíblico. O 17 diz: o meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. De quem é que nós estamos falando? Nós estamos falando de Sansão. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer, dado como promessa a seus pais, visto que sua mãe era estéril e não podia ter filhos. Sansão foi um grande líder e juiz do povo de Israel para combater os filisteus. Porém, seus erros e sua desobediência a Deus refletiram diretamente em seu destino, que infelizmente não foi um dos melhores, não é? Então, Sansão, ele poderia muito bem ter tido uma vida muito mais longa, não é? Uma vida muito mais interessante do que teve. Não é verdade? A vida de Sansão foi curta. Ele poderia ter ido muito mais longe, não é? Sansão está entre os exemplos daqueles que eu falo que se perderam no meio do caminho, não é? Então Sansão se perde no meio do caminho. A gente precisa prestar atenção. Essa lição nos fará refletir sobre escolhas profissionais, vida sentimental, obediência aos pais, vida cristã,
erros e acertos, consequências do pecado. A morte precoce de Sansão nos leva a refletir sobre as consequências inevitáveis de nossas ações. Nós somos livres para plantar, mas não somos livres para colher, porque a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O menino será nazireu. Havia em Israel um homem chamado Manoá. Aqui ele vai contar a história. Não é? A mãe de Sansão era estéril. Aí o anjo do Senhor aparece a Manoá e ele promete um filho. Não é? Promete um filho aí. E aí a esposa dele não está com ele, ele pede para que Deus envie um anjo de novo. E, enfim, o anjo que aparece, ele dá recomendações acerca da criação do menino. Não é? O menino não deveria se contaminar com algumas coisas e viver uma vida separada para Deus, pelo fato de ser nazireu, ou seja, alguém consagrado exclusivamente a Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um plano para a vida de Sansão. Esse plano era que ele se tornasse lá na frente juiz do seu povo, juiz de Israel. Por quê? Porque os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus. É neste cenário que Sansão nasce já com um chamado específico da parte de Deus. O que é o voto do nazireado? Era um voto que tornava consagrado, separado exclusivamente para Deus. Vamos ver aqui, ó. Números 6 vai falar do nazireado. Números 6, do 1 ao 8, eu não vou ler tudo, tá? Olha só, fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem e uma mulher fizeram um voto especial, o voto do nazireado de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra ao Senhor como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo de sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do nazireado, não raspará a cabeça com navalha, até que cumpra o tempo pelo qual se consagrou ao Senhor, será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação, o Senhor não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venham eles a morrer, visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Então, estas são algumas especificações do nazireado. Não é? Agora, a grande questão é que, veja que aqui em número 6, o que a Bíblia está colocando é quando alguém decidir tornar-se narizeu. Isso aqui era um voto específico, temporário. Sabe quando a gente faz um tempo de consagração ao Senhor? Então a gente diz, olha, durante 7 dias eu não vou me alimentar com comida sólida, por exemplo. Ou seja, você decide fazer. Então, aqui é um voto que alguém faz a Deus. E aí Deus estabelece, olha, quando você fizer este voto, quem quiser fazer um voto de nazireu, nazireado, é com estas regras. É desse jeito que tem que ser feito. O que acontece é que Sansão não escolhe ser narizeu. Nazireu, irmão. Não é narizeu. Nazireu. Não é Sansão que escolhe. É Deus que escolhe Sansão para ser nazireu. Detalhe. Quando alguém escolhia fazer esse voto, era por um tempo determinado. Veja que no texto está dizendo, pelo tempo em que estiver santificado ao Senhor, não pode tomar nenhuma bebida que tenha qualquer derivado de uva ou de fruto da videira, nada. Pelo tempo em que estiver fazendo o voto, não deverá raspar a sua cabeça. Pelo tempo que... Entende? Então, um tempo determinado. Sansão, além de ter sido escolhido por Deus para ser nazireu, Sansão é para a vida toda.
Não é por um tempo determinado, era para a vida toda. Agora, o que acontece é que Sansão quebrou todas as regras. Todas as regras. Sansão quebrou, pisou em todas elas. Por isso, a sua história não é tão louvável quanto poderia ser. A gente precisa pensar. Para que existem as regras? Esta é a geração que quer quebrar regras. As regras existem para nos manter vivos, saudáveis, e elas também existem para que nós mostremos o quanto nós amamos a Deus. Porque quem ama, obedece. Ponto. O menino será nazireu. Havia em Israel um homem chamado Manoá. Enfim, a gente passou isso aqui já. O segredo da força de Sansão. A Bíblia nos conta uma grande história de um herói incomparável. Ele não tinha superpoderes alienígenas, recursos secretos, enfim, essas coisas que a gente vê nos filmes e seriados hoje em dia. Agora, Sansão tinha o Espírito de Deus e sua força vinha dele. Dessa forma, ele rasgou um leão no meio, matou 1000 homens com uma queixada de jumento, carregou as portas, os portões de uma cidade nos ombros, enfim. Agora, o problema é que Sansão agia por conta própria na maioria das vezes. Não há nenhum momento em que nós vemos Sansão consultando ao Senhor por suas ações. Ele agia muitas vezes por impulso, que dá vontade de ele fazer, ele fazia. Por exemplo, ele jamais deveria tocar em qualquer coisa morta, mesmo animal. Uma vez, ele estava indo com seus pais para se encontrar com uma moça e tomá-la em casamento, e ele afastou-se do caminho, viu um leão morto e tinha ali um favo de mel na carcaça do leão. Ele pegou o favo de mel, comeu e ainda levou para os seus pais. Sansão bebia, participava de banquetes, deitava-se com prostitutas, não é? O grande calcanhar de Aquiles de Sansão eram as mulheres, era o ponto fraco de Sansão, as mulheres, não é? Esse foi o ponto fraco dele e foi o que o derrubou no final das contas. Agora, qual era o segredo da força de Sansão? Sansão era forte por dentro, mas imaturo por fora. Ostentava uma força que não se sustentava diante das menores escolhas. Ele era imaturo, frágil, impulsivo, insensato. Aprendemos aqui que a unção de Deus não é permissão para pecar. Deus valoriza mais caráter que demonstração de espiritualidade. Não adianta ser escolhido, ungido, ter dons e não observar, cumprir a palavra de Deus. Sansão confundiu-se ao achar que, por ser forte, podia ignorar a palavra de Deus. O segredo da força de Sansão, a força de Sansão vinha de Deus, não vinha do cabelo. Vamos só pontuar isso aqui, amém? Vinha de Deus. O cabelo fazia parte de todo o conjunto. Então ele não raspava o seu cabelo. Então ele perdeu a força. Ele perdeu a força não é porque perdeu os cabelos. Parece que é a mesma coisa. Não. É porque ele não podia raspar. Ou seja, o que o fez perder a força foi a desobediência. Nós precisamos ter maturidade para entender o que está acoplado às regras. E às vezes, se a gente não entender o que está acoplado às regras, ainda assim vale a pena obedecer. Porque desobedecer é desobedecer a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, nós abrimos mão da sua bênção, mão da sua presença. Então todo este conjunto de regras que Sansão tinha que observar significava que ele valorizava e priorizava a presença de Deus. Quando ele começa a agir por impulso, fazer o que quer, o que ele está dizendo? Que ele está desprezando a presença de Deus. E o Espírito de Deus é educado. Ele é educado. Por isso que Davi
quando percebeu que o Espírito de Deus, não é? Que ele, né? Quando ele percebeu que ele estava se afastando do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus estava como que se retirando dele, ele disse: opa, não retires de mim o teu Espírito, não afaste de mim a tua presença, não afaste de mim a sua presença. Ainda dá tempo de você fazer esta oração. Mas Sansão não. Sansão não. Matou o leão, 1000 soldados, mas não dominou o eu, o homem interior. A grande lição da história de Sansão é que o nosso maior inimigo reside dentro de nós mesmos. Acorda, dorme, come, bebe, vive e convive com a gente. Devemos aprender com Paulo em Gálatas 6:14 a fugir da armadilha mais perigosa que existe, chamada eu, vanglória, orgulho, autossuficiência. Dalila foi a grande ruína aí de Sansão. Quer dizer, será que foi Dalila ou foi o próprio Sansão? Responde aí. Como já foi dito, Sansão era um jovem que vivia por vista, né? Fazia o que queria. Quando foi escolher uma esposa, embora seus pais o tenham aconselhado, o jovem escolheu pela aparência, né? Papai e mamãe falou: meu filho, mas não tem aqui uma moça entre as do nosso povo aí para você escolher para ser sua esposa, ou seja, alguém do mesmo nível espiritual, da mesma mentalidade, não tem alguém aqui não, eu quero aquela lá, é aquela que eu quero. Bom, ele casou-se com esta jovem, e vai lembrar que ele casou-se com essa jovem, e na verdade ele nem acabou desfrutando desse casamento. Ele voltou lá dias depois, e essa jovem já tinha sido dada aí para um outro homem. E por isso que ele ficou muito bravo aqui, e teve mais um rompante de agressividade aqui. Não é? Depois ele vai conhecer Dalila, por quem se apaixonou. E aí eles vão usar Dalila, os filisteus, que eram os grandes inimigos do povo de Deus, eles vão usar Dalila para atingir Sansão. Nós precisamos aprender isso. Sansão se casou exatamente com uma mulher, filha dos inimigos do povo de Deus. E logo sofreu uma grande decepção, porque ela foi entregue aos outros homens. O inimigo é calmo para descobrir nossos pontos fracos, vulneráveis. Dalila é uma estratégia sutil, quase imperceptível, para baixar a guarda do mais graduado dos campeões. Sansão brincou com o segredo de sua força. Com o inimigo não se brinca, não se negocia, não se alia, porque ele pode recuar, mas nunca desiste da vontade de nos destruir. 1 Pedro 5 e 8. Vamos ver? 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Olha só esse texto poderoso. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, ou ao derredor, rugindo e procurando a quem devorar. Esta linguagem aqui é exatamente isso. O leão, quando pega a presa, ele a devora, mata, rasga, devora, com ferocidade. Não é? É exatamente esta a intenção do inimigo. As pessoas que têm habilidades especiais se tornam referência, líderes, influência para outras pessoas, pois adquirem visibilidade diante de todos e, portanto, precisam ser padrão, exemplo, alguém digno de ser imitado. 2 Timóteo 4:12, Paulo escreve aqui para este jovem tão abençoado que era o jovem Timóteo. É 1 Timóteo 4:12. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Precisamos ser exemplo. Quanto mais o Senhor nos usar e nos der graça e unção, mais precisamos nos preocupar
com o exemplo que estamos dando e preocupados com isso, nós teremos muito cuidado com as nossas atitudes e ações para que o nome do Senhor não seja envergonhado e para que a nossa vida, a nossa fé não seja destruída. Bom, tarde demais para fazer as escolhas certas. Tarde demais. Eu volto aqui no tópico de cima para dizer que o grande erro de Sansão não é Dalila, é ele. É ele que se entregou. É ele. Nós temos uma facilidade muito grande em achar terceiros para culpar pelas nossas bobagens, pelos nossos erros. Não. Dalila só fez o que fez com Sansão, porque Sansão deu liberdade. Sansão abriu espaço, abriu caminho. Então não adianta depois querer reclamar, atribuir aos outros. A liberdade quem dá é você. A aliança quem faz é você. Não é? O espaço quem abre é você. Tarde demais para fazer as escolhas certas. Os filisteus promoveram uma festa a fim de que pudessem finalmente zombar de Sansão. Aquele que era um grande guerreiro, temido por todos, agora é levado como prisioneiro a um templo pagão, não é? Fraco, cabelos cortados, cego, humilhado. E ali, é claro, ele se arrepende, não é? E pede forças ao Senhor, não é? E é claro que Deus, a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. A pergunta que eu faço é: por que muitas pessoas escolhem se voltar para Deus apenas quando estão quebradas? Apenas quando estão sem qualquer esperança? Por que não se volta para Deus antes de ser quebrado? Antes de se encontrar numa situação humilhante como foi o caso de Sansão. Então os adolescentes, os jovens, precisam se preocupar com as escolhas erradas. Namoro no tempo errado, gravidez precoce, sexo antes do casamento, abandono dos estudos. Tudo tem um tempo determinado. Esse tempo determinado é para que haja equilíbrio, harmonia. Sansão agia por impulso, fazia o que queria sem ouvir ninguém. Devemos ser diferentes, ouvindo a palavra de Deus, nossos pais, e tendo a consciência de que nossas atitudes provocarão reações de acordo com a sua natureza. Nós somos responsáveis pelas consequências de nossas ações. E o adolescente e o jovem, ele precisa entender que as suas ações reverberam na sua família. Reverberam. Os filhos precisam entender isso. As ações dos filhos, as ações dos jovens, as ações dos adolescentes, elas reverberam, elas impactam toda a família. Quem quer a bênção de Deus deve obedecer a sua palavra. Sansão acabou tornando-se aí motivo de vergonha, não é? Sansão, veja bem, ele é muito mais conhecido. Olha que coisa. Sansão, uma história extraordinária. Mas Sansão é muito mais conhecido pelo seu fim vergonhoso do que por um histórico de glórias. Olha que coisa, não é? E Sansão, de homem temido, passou a ser motivo de deboche e chacota. Temos que aproveitar as chances e oportunidades enquanto ainda dá tempo. A expressão "se eu pudesse voltar atrás" é muito comum, cada vez mais comum entre as pessoas que só colocam a mão na consciência quando é tarde demais. A hora de pensar nas consequências é antes de agir. Porque depois que agiu, não tem mais o que pensar na consequência. Ela vai vir. Então a hora de pensar nas consequências, no resultado, nos efeitos, no impacto, é antes de agir. Depois chora. Depois não há mais o que fazer. Criminalidade resulta em morte, vergonha, prisão. Sexo livre, como é vendido aí amplamente pela sociedade, resulta em gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, banalização da sexualidade, família sem estrutura, sexualização das crianças, sexualização das pessoas cada vez mais precoces, imoralidade e a bagunça que o mundo dá aí. Ok? Então, quando seus pais tentarem te ensinar
Olha aqui essa reflexão. Quando teus pais tentarem te ensinar, escreve isso aí e leva para a sala de aula. Procure aprender, porque a vida não ensina com o mesmo amor. Então, concluindo aqui. Coloque a mão na consciência antes de agir, porque o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Consagre sua vida a Deus e não brinque com os talentos que Deus lhe deu. Sentindo-se fraco, fortaleça-se no Senhor. Quando nós estamos sentindo fraqueza e percebemos, nossa, eu estou meio fraco, o que a gente faz? Não vai comer? A gente não procura alguma coisa para trazer energia para a gente, um alimento, ou tomar um suco natural? Espiritualmente é a mesma coisa. O fraco tem que buscar força. O fraco tem que se aliar aos fortes. Viva intensamente sem perder o alvo. A missão de agradar a Deus acima de tudo. E guarda isso. Com Deus não tem foro privilegiado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, Sansão recebeu ali a graça de Deus, a unção de Deus, um poder extraordinário, sim. Mas, como ele brincou com Deus e com o que Deus lhe deu, a história dele acabou desta forma melancólica, tá certo? Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Nós estamos vivendo um tempo em que alguns escândalos estão aí se tornando públicos, e aí muitas pessoas olham e veem lá alguns comentários até agressivos, que não deveria partir de crentes esse tipo de comentário, mas aí muitas pessoas ficando com dó. Porque a pessoa, não sei o quê. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Que a gente aprenda a vigiar. E à medida que o Senhor nos usar mais, que a gente vigie mais, que a gente se curve mais, que a gente se renda mais. E terminando aqui falando para os jovens, Sansão recebeu a unção de Deus e quis ter uma vida comum. Quando Deus te unge, quando Deus te escolhe, quando Deus te chama e você aceita o chamado de Deus, ou seja, você está lá na igreja sentado ali com jovens, beleza. Mas de repente você sente aquele chamado de Deus, se curva ao chamado de Deus, que é um chamado para todos, e você começa a acessar o altar. Eu quero ser muito claro com você. Começou a acessar o altar. Você precisa mudar de comportamento. Todos os crentes, todos os jovens precisam de mudança, de transformação, de santificação, de cuidado. Mas quem acessa o altar precisa ter um cuidado maior. Precisa, não é os outros, é você. Quem acessa o altar precisa vigiar mais, precisa orar mais, precisa se curvar, se render ainda mais ao Senhor. E isso significa abrir mão da vida normal, abrir mão da vida comum. Quer vida comum, quer vida normal, não acesse o altar. Acessou o altar para cantar, para pregar, torna-se visível, torna-se uma vitrine e, portanto, deve ser exemplo para as pessoas, independente do título que carrega. E isso significa ser ainda mais entregue ao Senhor, ainda mais obediente à sua palavra. O altar não é lugar para pessoas de comportamento comum, mas para pessoas comuns de comportamento diferenciado. Guarde esta palavra no seu coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Que aula extraordinária. Que vocês tenham aí uma boa semana e eu espero vocês na próxima semana. Forte abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe sua casa, seus alunos, seus negócios, seus sonhos, projetos, ministério, chamado, a sua vida e a sua saúde. Fiquem com Deus. Cuide-se. Nos vemos na próxima semana.